No último século da Terra-média, nas profundezas das Montanhas Cinzentas, o terrível dragão Smaug despertava do seu sono em busca de ouro e destruição. Os rumores sobre a vasta riqueza acumulada pelos anões de Ereborn ecoavam pelas montanhas, despertando nele uma ganância insaciável pela magnífica fortuna dos anões. O maior e mais poderoso dragão que já existiu durante a Terceira Era voou em direção à Montanha Solitária com um único objetivo em sua mente: morte. Então, no vídeo de hoje, eu vou te contar a verdadeira história de Smaug, o último dos grandes dragões. O momento que marcaria Smaug na história da Terra-média veio muitos anos após o seu nascimento, embora nós não sabemos exatamente quando ele nasceu. Em 2770 da Terceira Era, Smaug atacou o reino de Ereborn e tomou a Montanha Solitária para si. Smaug havia chegado. Naquela época, Ereborn era um próspero reino anão e tinha ficado conhecido por suas vastas riquezas em ouro e joias. E a fama dessas riquezas se espalhou e atraiu Smaug como um imã. Smaug chegou durante a noite e, como um furacão, ele atacou Ereborn, pegando todos de surpresa. Ele destruiu a cidade do vale aos pés da montanha e massacrou muitos anões e homens. Depois desse ataque, Smaug voltou a sua atenção para a Montanha Solitária, matando quem se atrevesse a cruzar o seu caminho. Então ele se estabeleceu na câmara mais profunda, onde os anões guardavam o seu tesouro. E lá, Smaug adormeceu. O rei anão Tror e o seu filho Thrain conseguiram escapar desse ataque de Smaug e fugiram por uma porta secreta no fundo da montanha. E Thorin, que tinha apenas 24 anos na época, não estava presente durante o ataque e também conseguiu escapar. Smaug se apropriou da montanha e do tesouro dos anões, e a região de Ereborn, devastada pelo dragão, passou a ser conhecida como a Desolação de Smaug. Os anões de Ereborn vaguearam pelas terras selvagens. Um povo poderoso, agora derrotado. Por mais de 170 anos, Smaug permaneceu próximo do seu tesouro roubado e saía apenas para buscar alimento. Ele saía pelo grande portão da montanha e ia até Dale para se alimentar dos habitantes dali. Esse período resultou em um fenômeno conhecido como a Doença do Dragão, que afetava o ouro dos anões de maneira enigmática, especialmente quando um dragão repousava sobre ele por longos períodos. Outra coisa que o ouro da montanha fez com Smaug foi tornar ele diferente de todos os outros dragões. No geral, os dragões possuíam escamas muito resistentes, mais duras do que armaduras, mas na parte inferior do corpo eles eram extremamente vulneráveis. Se eles tivessem escamas grossas pelo corpo inteiro, inclusive na parte de baixo, isso atrapalharia muito a sua locomoção e dificultaria até mesmo eles andarem. E Smaug não era uma exceção a essa regra, mas no caso de Smaug, uma coisa muito peculiar aconteceu. Como ele ficou tanto tempo deitado sobre o ouro e as pedras preciosas dos anões, esses tesouros acabaram cravando em sua barriga e formando uma espécie de armadura de pedras preciosas. Então ele se tornou um dragão diferente dos demais, possuindo uma proteção que nenhum outro dragão jamais possuiu antes, e pode ter certeza que ele se gabava muito por isso. Meus dentes são espadas, minhas garras são lanças.
Durante o tempo em que Smaug permanecia adormecido na Montanha Solitária, o anão Thorin e a sua companhia buscavam desesperadamente recuperar o seu antigo lar. E com a ajuda do mago Gandalf, em outubro de 2941 da Terceira Era, eles finalmente alcançaram as profundezas de Erebor, com o objetivo de se vingarem de Smaug e voltarem para sua casa. O hobbit Bilbo Bolseiro, o ladrão contratado para participar da expedição, entra na Montanha Solitária com coragem pela primeira vez e lá dentro ele se depara com o grande tesouro dos anões e com Smaug adormecido. Depois de recuperar o fôlego, Bilbo resolve sair dali imediatamente e para provar para os anões que ele havia de fato entrado no Salão do Tesouro e retornado com vida, ele agarrou uma grande taça de 2 alças e levou com ele para usar como prova. Mas Smaug começou a ter sonhos inquietos, digamos assim. E quando os anões viram a taça trazida por Bilbo, eles ficaram extremamente surpresos e felizes que ele tivesse conseguido acessar o Salão dos Tesouros e voltado vivo para contar a história. Mas a alegria logo se tornou pânico quando todos ouviram um estrondo ensurdecedor dentro da montanha. Era o dragão. O que foi isso? Terremoto? A causa da perturbação do sono de Smaug, como era de se esperar, foi a taça roubada. Bilbo tinha pensado que um dragão não teria muito uso para toda aquela riqueza e pegar apenas uma pequena taça não faria diferença. Mas o que o hobbit não sabia era que os dragões geralmente conhecem cada peça que eles possuem, especialmente depois de tê-las por tanto tempo. E Smaug não era uma exceção. Depois de um período de calmaria, Bilbo entra novamente na Montanha Solitária. Mas dessa vez, ele acabou despertando Smaug, que estava apenas cochilando. Então Bilbo e Smaug começam a conversar, e na tentativa de se vanglorizar diante do Hobbit e mostrar que ele era diferente de todos os outros dragões que já existiram, Smaug decidiu exibir suas escamas de pedras preciosas, dizendo que ele era protegido tanto em cima quanto embaixo, com escamas de ferro e ouro que nenhuma lâmina jamais poderia perfurar. Nenhuma espada pode perfurar! E Bilbo, apesar de ficar impressionado, notou uma área vulnerável no peito exposto. E internamente ele pensou: velho tolo, há um pedaço descoberto como um caracol fora da casca. E depois de ver isso, seu único pensamento foi escapar dali o mais rápido possível. Depois de fugir, Bilbo conta para Thorin e os outros anões sobre essa fraqueza de Smaug. Mas antes que eles pudessem agir, o dragão, furioso com essa invasão dos anões, voou em direção à cidade do lago, que ele culpava por abrigar os intrusos, e então ele ateou fogo em tudo e em todos. O ataque de Smaug à cidade foi devastador, mas um arqueiro chamado Bard, descendente dos senhores de Dale, soube da fraqueza do dragão através de um tordo, um pássaro mágico que tinha ouvido a conversa entre Bilbo e os anões. Quem é você que se coloca contra mim?
Então, armado com uma flecha negra, uma herança da sua família, Bard mirou no ponto vulnerável de Smaug do lado esquerdo do peito e disparou. A flecha atingiu o alvo e Smaug caiu, morto nas águas do Lago Comprido. Seu corpo em chamas iluminou a noite e o rugido da sua morte ecoou pelas montanhas, marcando o fim do último dos grandes dragões. Então, por hoje é isso. O que vocês acharam do fato de um dragão tão poderoso como o Smaug ter sido derrotado por uma simples flecha? Você acha que esse foi um fim adequado para um dragão tão poderoso ou você esperava um final mais grandioso para ele? Me conte aqui nos comentários. Infeliz, como pretende desafiar a mim? E não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, ajude o meu canal a crescer e se inscreva e deixe o seu like para mais conteúdo como esse. Até mais!